Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 25. Levítico 25, a partir do versículo 8. Na verdade, essa palavra, amados, nós vamos dar continuidade no que a Bispa pregou na oferta de domingo passado. Essa palavra falou bastante comigo e também tem a ver com o que o Bispo tem pregado aqui sobre os 10 mandamentos, amém? Então, Levítico capítulo 8, Levítico 25, Levítico 25, a partir do versículo 8. Levítico 25, a partir do 8. Diz assim: também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Quantos anos? 49. Amém. Então, no 10º dia do 7º mês, fará soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Esse ano 50º será para vós jubileu. Diga comigo, jubileu. Dá para melhorar, jubileu. Amém. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque é jubileu. Santo será para vós. Diretamente do campo comereis o seu produto. Nesse ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Se venderes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, não vos defraudareis uns aos outros. Conforme o número de anos desde o jubileu é que comprarás ao teu próximo, e conforme o número de anos das colheitas é que ele te venderá. Quanto mais forem os anos, tanto mais aumentarás o preço, e quanto menos forem os anos, tanto mais abaixarás o preço, porque é o número de colheitas que ele te vende. Nenhum de vós oprimirá o seu próximo, mas temerás o teu Deus, porque eu sou o vosso Deus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Então é interessante nós analisarmos que nesse momento aqui no livro de Levíticos, o Senhor ele resgata o povo da terra do Egito, através de um forte líder, através da vida de Moisés. E o Senhor vai guiando o povo para chegar à terra de Canaã. E o Senhor Deus, ele começa a dar algumas ordenanças, ele começa a mostrar. O povo, nesse momento, ele ainda não era uma nação, né? Ainda não tinha suas leis formadas, era um povo que estava numa outra terra. E o Senhor prometeu que ia fazer desse povo uma nação. E esse povo, então, eles vão caminhando no deserto, a fim de receber o seu próprio local, a sua própria pátria. E o Senhor Deus vai dando para eles algumas diretrizes, algumas bases, algumas regras a serem seguidas. Por exemplo, os 10 mandamentos, que nós temos sendo ministrados aqui nos últimos 2 domingos. E algumas ordenanças do Senhor. E nós podemos ver aqui no livro de Levítico mais uma dessas ordenanças, que é o ano de... Aleluia. Que esse ano aconteceria em quanto tempo? O povo ia contar 7 anos... E eles iam contar 7 vezes de 7 anos. 7 vezes 7, 49. O próximo ano, o ano 50º, seria o ano de jubileu. Esse ano ele era tão importante para o povo judeu que, como os amados puderam observar, a terra, quando era vendida na área ali de Canaã, ela não era vendida pelo seu tamanho, não era vendida pela qualidade, mas ela era vendida por quanto tempo faltava para o jubileu. Ou seja, porque no ano de jubileu nada se fazia. No ano de jubileu a terra descansava. O ano de jubileu era um ano que trazia consigo algumas promessas. Então a terra, quando ela era vendida, se contava quanto tempo aquela terra tinha até o jubileu. Quanto mais tempo ela tinha, mais ela valia. Quanto menos tempo ela tinha, menos ela valia. Funcionava assim. Ou seja, de tal modo que era muito valorizado pelo povo o ano do jubileu. Sabe por quê?
Porque o ano de jubileu trazia consigo algumas questões importantes. Como a palavra diz, no ano de jubileu, os escravos eram libertos. No ano de jubileu, as dívidas eram perdoadas. Então você imagina você tem uma dívida lá no banco, você está devendo uma grana lá, você está devendo, sei lá, 20 mil reais. E aí alguém falava assim, mas quanto falta para o jubileu? Aí a pessoa falava, falta 2 meses. Então imagina a expectativa do povo de chegar o ano do jubileu, porque era um momento onde as dívidas seriam perdoadas. Você imagina você trabalhar vários anos seguidos, mas quando chega o ano do jubileu é um ano de descanso, é um ano de usufruir da bênção. Quantos querem aqui usufruir do descanso, da bênção do Senhor? Aleluia. Então o ano do jubileu, o povo judeu ele tinha essa grande expectativa do ano do jubileu, porque era algo que trazia consigo muitas bênçãos, era um tempo muito bom. Porém, muitos anos depois, o jubileu foi celebrado algumas vezes. Só para a gente ter uma ideia, o jubileu era celebrado de quanto em quantos anos? De 49 em 49, ou seja, de 50 em 50. Então, uma pessoa não viveria muito para celebrar muitos jubileus, né? O jubileu se torna importante porque a gente vive ele algumas vezes na nossa vida, né? De 50 em 50 anos. Hoje a expectativa de vida não vai muito mais do que 100. Né? Se você chegar a 100, você já está bacana. Ou seja, a pessoa tem chance de viver 2 jubileus. Então o jubileu era uma data muito importante. Muitos anos depois, surge Jesus Cristo. E quando surge Jesus, a lei, tudo aquilo que ficou estabelecido, as pessoas ficaram inseguras. E aí, mas o que ele vai fazer com essa lei? O que ele vai fazer com o sábado? O que ele vai fazer com a lei de Moisés? Jesus vai cumprir, vai abolir, vai abrogar? O que vai acontecer com a lei de Moisés? E entre todas essas preocupações, havia a preocupação com o jubileu. E agora, a partir de Jesus, como é que o jubileu funciona? E aí, certa vez, a Bíblia nos conta essa história, essa narrativa que eu vou narrar aos irmãos agora, está em Lucas capítulo 4. O Senhor Jesus, ele vai na sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, as pessoas que estavam lá, o culto lá era de sábado, né? O nosso costume é fazer o culto de domingo. Naquela época o culto era de sábado. E as pessoas da sinagoga falaram lá, quem chegou aqui? Jesus estava em Nazaré, a terra onde ele foi, não a terra onde ele nasceu, mas a terra onde ele foi criado. E quando Jesus entra, o pessoal diz assim, olha lá, aquele que diz que é o bonzão, ele tinha acabado de ser batizado de João Batista. Olha lá, aquele que do céu mesmo ouviu uma voz, é esse aí que diz que é o Filho de Deus. Jesus entra na sinagoga e as pessoas começam a observar a ele, e ele senta-se e ele começa a observar um culto. E os fariseus, eles falam assim, vamos testar esse Jesus, vamos ver se ele é bom mesmo. Jesus, pega aqui alguma das escrituras, que hoje é o Senhor que está com a mensagem. Não dá um nervoso quando você pega de surpresa assim, entrega a oportunidade, está aqui o microfone. Foi mais ou menos assim que fizeram com Jesus. Escolhe qualquer passagem aí, qualquer dos livros, que é o Senhor que vai pregar nessa noite. Querido, não deviam ter feito isso com Jesus. Se eles soubessem, eles não teriam feito. Porque Jesus falou assim, pode trazer para mim as escrituras de Isaías. E aí Jesus diz assim, pode abrir a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, a partir do verso 17. O Senhor Jesus, ele abre o livro do profeta Isaías e começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo, o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Sabe o que quer dizer o ano aceitável do Senhor? Os judeus chamavam de ano da graça, ano aceitável do Senhor, o ano de jubileu. Aleluia, aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim.
Ou seja, eu sou o cumprimento das Escrituras. O jubileu que vocês tanto esperavam, ele chegou. Eu sou o jubileu. Agora o jubileu não é mais de 50 e 50 anos, mas agora o jubileu é todo dia, porque o jubileu sou eu. Aleluia! Você vai entender mais. Aleluia! Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: este não é o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te mesmo. Tudo que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Bom, nós vamos parar por aqui. Aleluia. E aí eu quero compartilhar com os irmãos algumas das bênçãos que existem sobre esse ano. Mas este ano tem uma questão importante. Antes, ele acontecia obrigatoriamente. Se você quisesse ou não quisesse, ele acontecia de 50 em 50 anos. A partir de Jesus, não. Jesus disse: o jubileu sou eu. Agora, se você quiser receber o jubileu na sua vida, tem que ser pela fé. Se você quiser, você toma posse dessa bênção. É a mesma coisa que um presente. Você pode receber ou você pode rejeitar. O Senhor Jesus está aqui nessa noite para te dizer: eu sou o jubileu. Eu sou o jubileu. Se você vier e se entregar a mim, você vai viver o jubileu de Deus na sua vida. Aleluia. Quantos recebem o jubileu? Aleluia. Quantos recebem o jubileu de Deus? Aleluia. Então naquela época o povo ficava assim: e agora? Ele disse que ele é o jubileu, mas a nossa tradição diz que o jubileu é de 50 em 50 anos. A gente vai acreditar no que ele falou ou a gente permanece na nossa tradição? Alguém diz assim: olha, eu prefiro viver o jubileu todos os dias. Eu prefiro acreditar e viver o jubileu de Deus todos os dias da minha vida. E aí, aqueles que tomaram posse começaram a receber da porção do jubileu. Diga assim comigo: primeira bênção do jubileu: todas as cadeias são abertas. Aleluia. Ano de jubileu, ninguém ficava preso. A dívida era perdoada. Todo crime era perdoado. Era o ano de jubileu, o ano aceitável do Senhor, o ano onde nossos pecados são perdoados, onde as nossas dívidas são pagas. Aleluia. Segunda bênção do ano de jubileu: o patrimônio era recuperado. Diga-se comigo: patrimônio recuperado. Aleluia. Quando alguém perdia alguma coisa, ela tinha perdido ali uma terra, tinha perdido alguma coisa. Quando era o ano de jubileu, aquela terra deveria ser restituída a ela. Você não entendeu. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor Deus, Jesus Cristo, Ele vem para nos dar vida. Tudo que foi roubado na sua vida tem que ser restituído. Tudo aquilo que foi embora vai ser restituído em nome de Jesus, porque é jubileu de Deus. Aquilo que você perdeu, aleluia, as posses, muitas vezes a paz, o patrimônio, aquilo que você já conquistou, aleluia, aquilo que foi roubado de você, o sonho de fazer uma faculdade, de repente você começou e não conseguiu terminar, aleluia, muitas vezes você tinha outrora condições de andar de carro, e hoje você talvez não tenha. Talvez você vive uma vida limitada, talvez você já teve posições melhores, e hoje você convive numa posição que você não se sente confortável, com uma renda menor. Não. Ano de jubileu é ano de ser restaurado. Ano de jubileu é ano de ser restaurado na nossa vida material, do inimigo nos devolver aquilo que foi roubado, na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Nós não aceitamos, nós recebemos o jubileu do Senhor na nossa vida. Quem toma posse dá glória. Aleluia. Ano de jubileu. Existe uma outra promessa que diz: é ano da volta para o clã. Aquele que estava longe, aquele filho que estava afastado, muitas vezes estava em terras longínquas. Quando era o jubileu, ele falava: preciso voltar para a casa dos meus pais, preciso voltar para minha mãe, preciso voltar para o meu pai, preciso voltar para os meus irmãos. Aleluia, é ano de jubileu. Aquele que está afastado na sua casa, aquele que está longe dos caminhos do Senhor, ele vai voltar para casa, vai voltar para a casa do Pai. Aleluia, aleluia. Ano de jubileu, o Senhor Jesus disse assim: ano de jubileu é ano de alegria.
Olhe para alguém aí do seu lado, dá um sorriso bem alegre para ele. Diz: ano do jubileu. Mas diz forte, se for para falar, fala com vontade. Ano de jubileu é ano de alegria. Alegria, 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 alegria do Senhor nas nossas vidas. Sabe o que você vai fazer? Amanhã é segunda-feira. Todo mundo tem a segunda-feira, né? A segunda-feira, domingo é aquela coisa bacana. A gente está aqui, a gente se enche de fé. E é uma bênção, o momento do culto. Domingo é um dia que a gente não trabalha, descansa. Mas amanhã é segunda-feira. E aí? E essa alegria toda? Acordar amanhã de manhã. Aleluia. Sabe qual é a marca, querida, de alguém cheio do Espírito Santo? É alguém carismático. Você fala ali, você vai ser atendido por alguém que tem alegria. É completamente diferente. A pessoa brilha, ela tem brilho nos olhos. Ela fala: bom dia. Chegou para trabalhar com alegria, com vitalidade, com força. Ô meu querido, tudo bem? Né? Isso faz toda a diferença. No meu caso lá, que a gente vai na aula, a gente na aula motivado, empolgado, encarar as crianças que tira essa animação em poucos minutos. Mas a gente se anima de novo, né? Por quê? Porque é isso que nós temos que ser, motivados para viver, para conquistar as coisas. Ninguém gosta de falar com aquela pessoa. Você fala assim: ah, e aí, tudo bem? A pessoa: tudo bem. Aquela coisa xoxa. Quem gosta disso? Não, tá amarrado. É ano de jubileu na sua vida. É ano de retomar as conquistas. É ano de se fortalecer no Senhor. É ano de tomar posse da palavra. É ano de viver coisas novas. Aleluia. É ano de conquista. Nós estamos aí se aproximando do final do ano. Aleluia. Glória a Deus. Muita coisa ainda pode acontecer. O Senhor tem preparado para nós aí um ano maravilhoso, o ano que vem. Nós somos assim. Nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória. Pode estar difícil, mas a vitória é nossa. Em nome de Jesus. É nessa força, é nessa garra. Aleluia. Ano de jubileu. Esse aqui eu quero ver um glória bem forte. Ano de jubileu é ano onde as contas são pagas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Toma posse. Eu tomo posse para minha vida. Ano de jubileu é ano do suprimento. Ano do jubileu onde a gente vive milagre. Sabe aquela dívida? Você vai receber cartinha lá do banco dizendo: a dívida está perdoada. Aquilo lá que estava lá preso, que você não conseguia acertar, em nome de Jesus vai ser perdoado. O Senhor vai te surpreender. Vai te surpreender porque é ano de jubileu. É ano de jubileu. É ano de jubileu. Aleluia. Aleluia. Ano de jubileu. Todos os escravos são libertos. Em nome de Jesus. Isso aqui é forte. Quantas pessoas estão presas? Presas a fazer dívida, presas em vícios, presas a gastar mais do que ganham. Muitas vezes numa família, quanto dinheiro se gasta com coisas que não tem nada a ver. Muitas vezes as pessoas são viciadas em beber, em balada. Quanto dinheiro a pessoa não gasta nisso? Eu tinha um amigo quando eu trabalhava na Varg, ele ganhava muito bem. E passava assim uns 10 dias que a gente recebia o salário e já não tinha mais nada. Porque ele gastava tudo em balada. Não tinha mais nenhum real. E ele ganhava bem. Você falava: como é que pode? Porque são as cadeias. A pessoa não consegue se libertar. Mas em nome de Jesus, ano de jubileu é ano onde as cadeias são quebradas, os escravos são libertos. Aleluia. E para nós finalizarmos, ano de jubileu é ano da terra repousar. Você não entendeu. Se tivesse entendido, você tinha dado um glória bem forte. Ano de jubileu é ano que a terra vai repousar. Sabe o que é isso? É descanso. É descanso. É descanso de Deus. Aleluia. Muitas vezes a dívida, aquilo que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que pagar, exerce sobre nós um desgaste mental. Você fica naquela preocupação: oh, meu Deus, e a conta de hoje, o aluguel, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer e não está vindo, eu preciso de cliente, eu preciso fazer, preciso acontecer. Ano de jubileu é ano que a gente colhe sem plantar.
É ano que a gente colhe sem plantar. As bênçãos caem, 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 as bênçãos caem. Aleluia, porque é ano de jubileu, é ano de jubileu, é ano de jubileu, é ano de jubileu. Aleluia, aquela vida mirrada não. O nosso Deus é um Deus de abundância. Aleluia, não é somente, querido, é necessário que nós entendamos isso. A bênção é espiritual. A bênção é espiritual. Não é aquilo que você, não é o tanto que você trabalha. Não é o tanto que você trabalha, porque nós não fazemos por merecer, é como a graça, é impossível a gente pagar. A bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac. Por quê? Porque eles eram mais inteligentes, porque eles tinham mais conhecimento, porque eles eram pessoas especiais. Não, eles eram como eu e você, mas eles tinham algo, eles tinham o Senhor em primeiro lugar, eles tinham o Senhor como primícia. E quando nós temos o Senhor como primícia, é ano de jubileu nas nossas vidas todos os dias, para cada dia uma bênção diferente, e as bênçãos caem. A Bíblia diz assim: em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar, em vão edificam a casa, se o Senhor não construir, mas aos do Senhor Ele dá enquanto eles dormem, Ele dá enquanto dormem. Aleluia, eu recebo essa palavra na minha vida. Se você recebe, se levante do seu lugar dando glória.